Você falou a respeito do tabagismo. Muitos deles falam assim, mas se é irreversível aquilo que eu já tenho no pulmão, eu preciso parar de fumar? Precisa. Como é que é isso, tá, Diogo? Precisa parar de fumar por quê, tá? Porque ele é uma doença progressiva, tá? Então, enquanto você estiver fumando, a tendência é piorando, tá? Então, você vai parar de fumar para estabilizar a doença, tá? Ok? E assim, se vocês forem ver o paciente com DPOC, a gente fala que ele tem o tórax em tonel, tá? Que ele fica cheio de ar, tá? Então, ele tem uma respiração mais curtinha, tá? Então, é aquele paciente que não consegue fazer uma incursão respiratória funda, tá? E isso tem alteração até na fisiologia respiratória, né, tá? Porque o principal músculo da respiração é o diafragma, tá? Então, quando você enche o teu tórax de ar, como é o paciente DPOC, que ele é hiperinsuflado, o diafragma fica reto, tá? E aí ele não trabalha direito e você não consegue fazer a função pulmonar adequada, sabe? Tá? Então, ele altera toda a musculatura, toda a fisiologia respiratória. Ou seja, parar de fumar vai ajudar. Com certeza. E fala uma coisa para mim. Agora, tem algo que você possa dar, que você dá para os seus pacientes que auxiliem nessa questão do parar de fumar? Quando eles chegam e conversam isso com você, Sim, como é que você trata? sim, O que tá. você faz? Então, assim, hoje em dia, existem poucas opções no tratamento do tabagismo, tá? Mas a principal dela, a primeira pergunta que eu faço com o paciente está fumando. Você tem vontade de parar de fumar? Tá? Se o paciente me responder não quero, não adianta não você vai fazer falar mais nada. nada. Não adianta você não vai convencer ele, tá? Você quer parar de fumar, tá? Aí a gente vai muito para a parte da psicologia, né, tá? Você tem que convencer ele, falar quais são os malefícios, né? Que pode dar câncer de pulmão, bronquite, DPOC, tá? Que mais? A respiração vai melhorar. Você vai falar para ele dos benefícios também, que a doença vai parar de progredir, tá? Tem que convencer ele a tomar bastante água, líquido. Quando tiver vontade de fumar, sair, fazer alguma atividade, conversar com alguém, tá? Porque o objetivo é distrair a cabeça para não vir a vontade de fumar, tá? Certo. Lógico que os tem hábitos associados. Isso. Tomar um cafezinho. Café lembra muito cigarro, né? E lógico que tem aqueles pacientes que são dependentes da nicotina. Esses pacientes precisam entrar com remédio, tá? Quais são os remédios hoje em dia? Adesivo, que o adesivo vai repor nicotina aos pouquinhos, tá? Existem a bala, a goma de mascar de nicotina, que faz o pico de nicotina, que você pode usar quando tiver muita vontade, muita fissura, né? E aí você tenta diminuir a impulsividade do paciente com alguns antidepressivos, né? Tá? Para ele não ficar tão ansioso, sabe? Tá? Mas é um tratamento difícil, sabe? Porque... O que você tem usado? Bupropiona, tá? A bupropiona é a primeira linha, e daí a segunda linha, fluoxetina e paroxetina, tá? E a efetividade dos pacientes que têm parado, assim, que começam? Não é muito animador, alta, né? tá? Eu confesso que fica ali por volta de 30%, tá? É lógico que se você combinar as terapias, você tem uma eficácia maior, né? Então, e você o pode cara usar... também querer, né? Exato. Você pode usar adesivo junto, bupropiona, pastilha, sabe? Tá? Então, assim... mas eu confesso que é desanimador, que é a taxa de sucesso. É muito dependente da pessoa ainda, né? Muita dependência. Geralmente eles param quando tem algum susto. Infartou, fez um AVC, sabe? Daí coloca na cabeça que vai parar, sabe? E a gente tem paciente que mesmo operado, o cara volta a fumar, filho. Não tá nem aí pra coisa, ele volta a fumar, né? E hoje em dia tá mais difícil com os vapes ainda, né? Então, isso que eu ia te perguntar isso, mas já que você entrou no... O que se orienta? Porque, assim, o que eu vejo que... eu não sei qual foi você tem muito mais experiência que eu em relação a isso, mas foi uma ludibriada que a indústria deu nas crianças aí, porque o cheiro é diferente, não tem tem um apego social, parece que chama mais atenção. Exato. E eles estão agora voltando a fumar, né? Assim, qual que é o problema? Inclusive nos congressos eles estão falando isso, tá? Para você não trocar o cigarro normal pelo vape, tá?
que o vape é mais perigoso, o cigarro eletrônico, Aí, tá? Porque ele tem uma taxa de nicotina que pode ser até 50 vezes mais, tá? Você tá então ele causa assim, muito mais dependência. Então, olha assim, aí, é muito mais difícil de parar. Olha que interessante. Muito mais difícil de parar. Ou seja, eles colocaram dentro daquele negocinho lá mais nicotina para a pessoa ficar assim, mais dependente daquilo. Qual que é o problema hoje? Você leva aquilo no bolso, né? Então, assim, a pessoa não... O tempo inteiro com aquilo lá, sabe? Tá? Fica o tempo inteiro, tá? E tem de várias cargas, né? 6 mil puffs, 10 mil puffs, sabe? Tá? E tem gente que usa aquilo lá em uma semana, sabe? Tá? Eu não faço ideia do que é, porque é muito... Tá. Então, assim, só para você ter uma ideia, uma de 6 mil puffs, se você fumar em uma semana, equivale a fumar quase 4 carteiras de cigarro no dia, sabe? Tá? Então, assim, Deus o que a gente tá vendo, assim, é que cada vez vai aparecer pacientes de POC, né? Muito mais cedo. E fala uma coisa, a gente sabia que o cigarro industrializado tem mais de 400 substâncias que são ruins. Tem estudos falando alguma coisa a respeito do vape? Tá. É que assim, ele vem o cilindro ali dentro, né? Tá? Que tem várias coisas ali. Muitas vezes a gente nem sabe o que é colocado ali dentro, tá? Mas saíram estudos que, assim, o vilão, um dos vilões é a vitamina E que é colocado ali dentro, tá? Que ele pode fazer queimadura pulmonar, pode fazer uma doença que se chama EVALI até, tá? EVALI, que se chama doença... relacionada ao e-cigarette, que eles chamam, né, tá? Que faz uma inflamação difusa no pulmão, sabe, tá? E isso acontece... Pode acontecer pessoa que fuma uma vez só, sabe, tá? Então, pode ser súbito, assim, sabe? E você não sabe quem vai fazer e quem não. Você não sabe quem vai fazer e quem não. Não tem ainda aquele que é mais predisposto a fazer. Fora que você vai enfraquecer o teu sistema imunológico, fica mais fácil de pegar pneumonia. Mais secreção. Tanto assim, que estão aparecendo várias pneumonias em pacientes jovens, tá? Que a gente não sabe de onde faz as mudanças perde mucociliar, sabe? Perde tudo. Perde as defesas ali, tá? Que interessante, cara. Então, assim, a gente fala para não trocar, tá? Porque então, o vício é muito 6 maior. mil desse negócio aí é quase 4... Exatamente. Você falou 4... Por dia. 4 carteiras por dia. Tá. E a pessoa achando, porque o cheiro não é ruim. Exato. Socialmente é bonito. Exato. Tá. Ou seja, uma forma de ludibriar a galerinha. Tanto aí. assim que o Ministério não tem legalizado, né? Não é legalizado no Brasil. Não é legalizado no Brasil. Todos os que estão vendendo aí são ilegais. Todos ilegais. Meus queridos. Então, isso é um perigo. É um perigo. Então, tente evitar o máximo. E assim, é engraçado que eles fizeram várias formas, né? Tá? Então, assim, até para pegar a população adolescente, infantil, eles colocaram um vape com super-heróis, Homem de Ferro. Então, assim, nas escolas, infelizmente, tá virando febre isso, sabe? Tá? Até é engraçado que uma mãe esses dias me levou a filha lá de 13 anos porque tinha achado um vape na mochila da criança, sabe? Tá? Pra eu orientar ela que não podia, sabe? Tá? Não, e além disso, você deve ter feito algum exame para ver se não estava acontecendo nada, se estava tudo bem. Pra eu fazer todos os exames, eu tenho certeza se estava tudo bem o pulmão da menina. Né? Que interessante. E outra coisa que eu sempre falo, e isso eu não vi ainda no vape, até porque não tem uma regulamentação. Eu sempre falo para os pacientinhos assim, aquilo que está atrás, aquelas figuras que estão atrás do maço do cigarro, a pessoa ela não se vê daquele jeito, mas ela vai se transformando dia a dia. Chega uma hora, a hora que ela vê, ela já está daquela forma. Mas aquilo é real. São pessoas reais, né? E não se engane, porque isso vai acontecendo. Só não acontece de uma hora para outra, mas ela vai acontecendo. E o que eu vejo é que no vape a gente não tem nenhum tipo de informação, não está veiculado nada, sabe? Porque não tem regulamentação. Então... Não tem lá, você se continuar usando isso aqui faz mal para a sua saúde. O cheirinho é bom, todo mundo está usando, o amigo usa. Mas eu concordo que deveria ser feita uma campanha mais... incisiva contra o vape.
Né? A sociedade de pneumologia nunca... Não, até faz, sabe? Tá? A sociedade de pneumologia até faz, sabe? Mas eu acho que deveria ser mais incisivo. Socialmente falando, você está falando, sociedade. Exato. Né? Exato. E o que me preocupa é que nós estamos voltando com um hábito que a gente tinha perdido, que é de crianças, cara, fumando. Você não via muito mais criança fumando na rua. Até hoje em dia, quando você encontra, né, uma criança fumando um cigarro convencional, você acha um absurdo. Você olha e fala, que esquisito, né? Não é o natural. Até porque a geração foi largando, né? Foi se conscientizando do que faz mal e foi largando. Agora você vê elas voltando com... assim, outra coisa que o jovem gosta muito é o narguilé. Isso, e daí? O que você fala a respeito? Esse também é um veneno, né? Tá? Porque assim, 1 hora fumada daquilo lá equivale a fumar 100 cigarros, tá? 5 carteiras. Tá brincando, então, assim, eu não sabia disso. Também é terrível, sabe? Yeah.